Muito bem, estamos de volta com o programa Educador Entrevista. Como eu disse anteriormente, estou recebendo aqui o professor Engels Câmara, ele que é coordenador do curso de Educação Física e Licenciatura do Seu Claretiano. E ele vem falar aqui sobre uma nova proposta esportiva que ele está implantando aí, né, um modo diferenciado da pessoa praticar educação física. Primeiramente, bom dia, professor, prazer tê-lo aqui com a gente. Bom dia, Claré. Eu que agradeço mais uma vez o convite, né, para estar aqui, falar um pouquinho da minha área, da minha paixão, do curso que eu coordeno e agradeço aos telespectadores também. Bom, que proposta nova é essa de educação física, até para uma pessoa como eu que não pratica nada, nem caminhada? É isso mesmo, Claré. A ideia é essa. Perceba, nós estamos lá no curso de Educação Física já há algum tempo fazendo uma discussão sobre um outro modelo de prática esportiva, porque o que a gente conhece, né, de maneira geral, que a mídia divulga, enfim, que a gente vê por aí, é um modelo de alto rendimento, e nesse modelo quem participa são aquelas pessoas que têm habilidade. Quem não tem habilidade não tem como participar, porque o modelo ele vai excluir, né? E nesse modelo muita gente fica de fora. Na verdade, a grande maioria da sociedade não desenvolve práticas esportivas justamente por causa disso. Olha, eu não tenho habilidade, então não vou jogar. Quando passa perto de uma quadra e vê o pessoal jogando um futsal, as pessoas até se assustam. Não posso entrar ali, esse espaço não é para mim. A não ser que ele queira pagar mico, né? A não ser que ele queira passar vergonha, porque ele vai ficar ali, não tem habilidade no meio das pessoas que têm habilidade, ele vai ficar constrangido. E esse novo modelo é uma proposta que possibilita essas pessoas que não têm habilidade participarem, né? A gente muda um pouco as regras, constrói algumas dinâmicas, que é o esporte, é um modelo esportivo mais diferenciado para as pessoas participarem, né? Justamente para trazer essas pessoas que não têm essa habilidade. Essa é a ideia. Bom, inclusive pensando nisso, né, nos dias 17 e 31, serão 2 quarta-feiras de jogos, vocês vão fazer aí um evento aí. O que vai acontecer nesses dias? Nós estamos lá no curso de Educação Física Licenciatura do Claretiano, nós já estamos há algum tempo pensando nesse novo modelo. O curso, os professores e os estudantes. Então, juntos nós estamos construindo esse novo modelo. E, lógico, como um evento esportivo, tem também um evento, como uma modalidade esportiva, né, um modelo de prática esportiva, nós temos um evento esportivo que tem a competição, né? E nessa competição os times vão jogar, né, vão participar. Nós teremos 3 modalidades, na verdade. Hoje nós teremos 2, que é o voleibol e o futsal. E esse evento, esse torneio, ele é construído a partir desse modelo. Então, só para você ter uma ideia, a constituição dos times deve passar necessariamente por algumas regras. Então, para o time participar, ele deve ter pelo menos 2 pessoas com deficiência, deve ter uma pessoa com mais de 40 anos no time, né? É regra que seja homens e mulheres jogando no mesmo time. Então, a gente utiliza um modelo para que as pessoas possam ser incluídas nesse modelo, né? E é muito interessante como os estudantes estão gostando muito, né? Eles construíram, ontem nós estávamos lá no Claretiano preparando, né? Finalizando a organização, e eles estavam lá discutindo, dialogando essa nova proposta. E como eles estão investindo nisso, eu creio que isso tende a crescer, né? A ser valorizado. Bom, eu estava lendo aqui mais ou menos um pequeno histórico do que você mandou para a gente, dessa mudança de regras, né, para que todos tenham essa oportunidade de jogar, desde o habilidoso até aquele que não tem habilidade. Por exemplo, vocês mudaram algumas regras no voleibol. Quais são essas regras? É interessante, né? É lógico que para que essas pessoas possam participar, as pessoas que não têm habilidade possam participar, a gente precisa incluir, modificar algumas regras para que elas consigam participar. Senão elas vão ficar quietinhas lá no canto da quadra, ninguém vai passar a bola e talvez ela não participe. Então, a gente mudou algumas regras. Então, por exemplo, no voleibol, nós sabemos que para fazer o saque do voleibol, as pessoas precisam ter uma determinada força física para conseguir passar a bola para outro campo, né? Então, pensando nisso e pensando que às vezes tem algumas pessoas que não têm essa força física ou habilidade, nós colocamos que a pessoa pode fazer o saque em qualquer local da quadra até a linha de 3 metros. Então, é ela que escolhe, é a pessoa que escolhe onde ela consegue ir para fazer esse saque, né? Uma outra opção é que as pessoas podem
a cada vez que a bola passa por um campo, a pessoa pode deixar pingar uma vez a bola, porque a gente entende que se ela deixar pingar, ela consegue necessariamente se organizar e dominar corporalmente essa bola e aí acontece, né? Nós fizemos uma experiência sexta-feira passada e os alunos adoraram, né? A gente levou as meninas do curso de estética e algumas meninas participaram, inclusive a Cida, né? Que se nos assiste agora, um grande beijo, né, Cida? Que está fazendo curso de estética, já trabalha lá claretiano faz tempo, tem quase 60 anos, e ela participou e adorou, conseguiu jogar, conseguiu marcar ponto, né, e desenvolveu essa proposta, né, muito tranquilamente. Bom, agora tem outra jogada aí muito especial, né? Que é aquela, você está falando de marcar ponto, mas tem aquela também onde o jogador pode perder ponto, às vezes por uma besteirinha que ele cometa dentro de quadra. É verdade. Entre as regras que a gente colocou, porque veja bem, não é só uma questão de marcar ponto. A gente precisa cuidar, porque vamos pensar, né? E as pessoas que nos assistem agora podem lembrar dessa experiência na educação física na escola, quando eles tentavam participar de um jogo e eles, por não terem habilidade, aquele colega que tinha habilidade fazia cara feia, né? Quando ele errava, quando ele não fazia o gol, xingava, né? Ou fazia cara feia, ou nem colocava no time, né? E isso faz parte das regras também. Então, por exemplo, o time ganha ponto se ele passar a bola entre todos os jogadores. Então, quanto mais passar a bola entre todos os jogadores, ele ganha ponto. Ele perde ponto se ele fizer cara feia para o colega ou para o adversário. Que errou o chute ou passe. A gente tem o que a gente chama de árbitro social, que é um árbitro que vai só verificar o comportamento desses participantes. Então, se esses árbitros perceberem que tem alguém no time que está fazendo cara feia para os seus colegas, porque a ideia é não constranger mesmo, porque se você constrange o teu colega, a tendência dele é ir embora. E a gente não quer isso, a gente quer que ele fique, que ele goste, que ele se divirta, né? Mas se faz cara feia, ou xinga, ou deixa sem passar a bola para ele, o que ele vai ficar fazendo ali, né? Exatamente. Ele vai embora. E aí, outra regra também é o seguinte, se ele tiver alguma atitude solidária, colaborativa, de respeito, ele ganha ponto. Então a gente até brincou, falou, olha, se teu time no futsal, se o time adversário fizer gol, vai lá abraçar teu adversário, vai lá parabenizar, falar, parabéns, dá um abraço nele. E isso vai contar ponto para a pontuação final, que inclusive vale mais que o saldo de gols. Quer dizer, se tiver saldo, se ganhar no gols, ele ganha 2 pontos. Agora, se ele seguir essas regras, ele ganha 3 pontos. Então, ele ganha mais se ele tiver colaboração, for solidário, né, respeitar, do que se ele fizer gol. Bem, Edson, como eu disse antes do intervalo, o claretiano possui vários polos no país. E, logicamente, vocês não vão ficar restritos somente aqui ao polo de Batatais, já que você é o coordenador de licenciatura, você é quem forma, né, os professores, né? E a intenção realmente é de ampliar isso daí para os outros polos. E, por exemplo, a gente conversava aqui no intervalo, professores de educação física hoje, de academias, de escolas estaduais, municipais, que quiserem adotar esse novo método, você acredita que vai pegar? Eu penso assim, né? Nós estamos já existem alguns modelos parecidos, né? Tem o futebol de rua, que a ação comunitária desenvolve já no Brasil, mas no curso, né? Os nossos polos já temos aí pelo Brasil inteiro. Nós já desenvolvemos um trabalho na formação profissional, em que a gente apresenta essas discussões para os professores, né? Depende muito se esses professores na prática profissional vão considerar isso, porque aí eu não tenho condições de prever a prática profissional deles, fazer um né? acompanhamento, um acompanhamento, mas eu entendo que assim, né? A proposta ela é interessante, ela possibilita ampliar a participação. Quando a gente reduz, a tendência é as pessoas ficarem de fora. Quando a gente amplia, a tendência é as pessoas entrarem, né? Agora, eu espero, estou aberto aí para ajudar quem precisar nesse sentido, de montar um evento ou algumas discussões, enfim. Mas eu acho que a tendência é que as pessoas percebam que é possível, né, e que serão acolhidas. E a partir do momento que houver uma aceitação por parte das pessoas, logicamente, deverá haver uma aceitação também por parte das autoridades, daqueles que são responsáveis pelo setor no país.
Hoje o que nós temos defendido aí é um modelo de alto rendimento, que é muito valorizado, inclusive pela mídia, né? E esse modelo que as pessoas acreditam que é o único modelo ou o melhor modelo, e não é só mais um modelo. Então, vamos pensar a longo prazo, né? A gente apresenta esse novo modelo e, de repente, começa a ser divulgado e a gente constrói umas Olimpíadas nesse modelo. Perceba que legal, né? Umas Olimpíadas em que se valorize, o que seja valorizado, seja mais a colaboração, a solidariedade, a amizade do que a medalha, o ganhar, né? E, na verdade, o princípio desses jogos, desse modelo é que não é que não tenha competição, existe a competição. O esporte, uma das características do esporte é a competição, mas o princípio desse modelo é que a vitória não seja mais importante que o outro. O outro, nesse modelo, o participante, seja o adversário do mesmo time, ele é mais importante do que fazer gol, do que marcar ponto, do que ganhar medalha. Né? Esse é o princípio básico que a gente aprendeu lá no Claretiano, né? O Claretiano, a partir da missão... Na verdade, não é uma formação de atleta, é uma formação de caráter. De pessoas, uma formação humana, né? Essa é a missão do Claretiano e a partir dessa missão a gente constrói o projeto. Não tem nada de tão complexo nisso, né? Bom, nós falamos aqui das regras do vôlei, mas você disse que só existiu o futsal e o voleibol. Agora você incluiu a queimada também. Eu não sei se a meninada de hoje sabe o que é queimada, mas no meu tempo do Serginho aqui, o pessoal jogava queimada no meio da rua, né? Fazia um risco lá, jogava queimada. Tem alguma regra especial? Muda alguma coisa do antigo para o novo? Muda. A queimada, ela não é um esporte propriamente dito, ela é um jogo, né? Mas a gente utiliza a queimada justamente para trazer um pouco mais as pessoas. Parece que não, mas é muito difícil as pessoas quererem participar de um evento esportivo, quem não tem habilidade. As pessoas ainda associam a participação nesse evento esportivo à questão de ter habilidade, então é muito difícil. Então a queimada ajudou a trazer mais as pessoas, porque como é um jogo, elas se sentem mais próximas, brincaram na infância, etc. Agora, a queimada que a gente conhece, né, de maneira geral, lógico que as regras mudam de local para local, mas você pega a bola, o mais habilidoso também pega a bola e vai queimar, e geralmente queima o menos habilidoso, que já vai para o cemitério e se esconde lá no cemitério e quase não pega na bola, né? E aí fica essa questão, o mais habilidoso pega a bola, o menos habilidoso é queimada, enfim. Via de regra é isso que acontece. E a gente colocou algumas regras, por exemplo, cada pessoa arremessa a bola uma vez, pelo menos. Então, vai seguir uma sequência. A gente tem uma sequência de números na queimada. Então, o número 1 vai para o cemitério, né? O número 2 começa arremessando. Quando o time pega a bola de novo, aí é o número 3. E, de novo, passa a ser o número 4, para que todo mundo possa pegar na bola. E quem for queimado vai para o cemitério, quem está no cemitério volta. Quer dizer, a ideia é que ganha o jogo quem fizer mais pontos. Quer dizer, todo mundo é queimado e todo mundo passa a bola. Passa a bola. A ideia é que todo mundo tenha a experiência de participar. Né? Mais ou menos habilidoso, o importante é que tenha a experiência de participar. E a regra também da cara feia, do abraçar o colega, também vale, também está valendo aí. E conta mais pontos do que se ganhar em termos de pontuação. O mesmo para o futsal. O mesmo futsal, o mesmo para o vôlei. Isso é o princípio, né? Agora, a regra do futsal é mantida, só muda com certeza essa também, que cada um toque para cada um e todo mundo sorrindo, dando gargalhada e tudo bem. Tem algumas regras também diferenciadas, por exemplo, a ideia é que, por exemplo, não tem tiro direto, né, porque não pode chutar forte no gol, porque se chuta forte no gol não vale o gol, justamente para controlar um pouquinho, né, o receio das pessoas. Para não machucar ninguém Para não machucar, né, para controlar um pouco esse ímpeto de marcar o gol a qualquer preço. E aí pode ter acidente, enfim, como tem algumas pessoas que talvez não tenham essa habilidade, o acidente pode ser mais grave. Então a gente controla um pouquinho a agressividade do jogo, mudando um pouco as regras. Essa é a proposta. Vai ser interessante de ver. E esse Educa, como é que é o nome mesmo? Educa Claretiano, né? Jogos da Educa Licenciatura. Educa Licenciatura. Eles vão acontecer sempre durante o dia, à noite? Como é que vocês estão programando isso? Como eles estão sendo os jogos estão sendo organizados
com a supervisão, mas principalmente pelos estudantes, né? A ideia é que coloque eles para organizar justamente para que eles aprendam, né? Aprendam a fazer, etc., se envolvam com isso. E como os estudantes, eles vêm para o Claretiano no período da noite, que é o horário do curso, de dia geralmente eles trabalham, né? A maioria trabalha, então a gente está fazendo no período da noite. Mas se der certo, né? É a nossa primeira experiência, né? Muita coisa pode dar errado, como qualquer primeira experiência. A gente está torcendo que as pessoas gostem. O mais importante não é nem dar certo, o dar certo para a gente é as pessoas gostarem. Se gostou, a questão da organização, dos vai se arrumando aos poucos. A gente vai arrumando. Se as pessoas gostarem, a gente vai desenvolvendo no segundo semestre uma outra edição e chamar outros cursos, né? A gente chamou dessa vez só o curso de estética, porque a gente ficou com medo de ampliar muito e não dar conta, né? Então a gente está começando pequenininho, com um evento pequeno, só o pessoal da Educa-Licenciatura e as meninas, o pessoal da estética, mas a tendência nos próximos é chamar os outros cursos, e se eles gostarem, né, tomara que gostem, a gente vai ampliando, enfim. A gente tem muito assunto para tratar com eles, seria, né, um programa inteiro aí, principalmente para a gente divulgar esse novo projeto esportivo que está sendo lançado aqui, né, pelo seu Claretiano. O Ângelo, tem uma pergunta do Jefferson, como eu disse aqui, eu não sei se está alinhado aí a esses projetos seus, mas ele está dizendo aqui que a filha dele tem aptidão para ginástica artística, e ele queria saber se existe algum projeto de um curso mais em conta para crianças. Eu não sei se você está perguntando se é um projeto de educação artística mais em conta financeiramente, ou se é um outro projeto em que a criança dele possa participar. No Claretiano nós temos lá no Claretiano, né, as escolinhas de esporte, que é um projeto desenvolvido pelo Claretiano, que utiliza o espaço Claretiano para desenvolver trabalhos de práticas esportivas. Então, é só procurar a Paulinha lá, que é possível se matricular. Então, tem natação, futebol, enfim, tem outras atividades. Agora, ginástica artística, é isso? Isso, ginástica artística não tem. Nós tínhamos, mas é uma modalidade, de fato, muito difícil de você encontrar um profissional que trabalhe com ginástica artística. E então nós não temos. A professora que nós tínhamos, ela se mudou para Ribeirão Preto e não consegue se deslocar para cá. Nós tínhamos há alguns anos, e não encontramos outra pessoa que pudesse substituí-la. Inclusive, nós estamos procurando, né? Se encontrar, é só nos procurar lá que a gente tenta retomar o trabalho. Mas eu não conheço em Batatais quem desenvolva um trabalho com ginástica artística. Eu sei que em Ribeirão existem vários trabalhos, mas em Batatais, de fato, eu não conheço. Parece que tem Serginho, o professor Marcelo, acho que ele tem esse trabalho aqui na escola Célia Bueno, aqui na Vila Maria, mas também acho que é somente para os alunos. Inclusive, eles têm um ótimo equipamento lá que foi adquirido no governo anterior municipal, e ele já vinha fazendo esse trabalho que tem, mas eu acho que fica restrito somente aos alunos. Eu não sei onde que a filha do Jefferson estuda, né? Então, se não for lá na escola da Vila Maria, dificilmente ela vai conseguir, porque é a única escola em Batatais que faz isso. Bem, Endes, a gente comentava aqui, agora, vocês fazerem um campeonato como esse Educa Licenciatura aí, lá na Educação Física, lá no seu Clar, e ninguém participar, ninguém for prestigiar. Eu estava conversando com você o seguinte, seria interessante que os professores atuais, professores que dão aulas em escolas municipais, estaduais, professores que dão aulas em academias, donos de academias, fossem lá para ver, né, em loco como é que é esse novo projeto e até conversar com vocês, quem sabe até mudar esse conceito, né, de esporte nas escolas a partir de então. Muito bem, o convite está feito, então, a gente só não consegue abrir para a comunidade batataense, né, de Batatais, por conta da própria segurança dos alunos, então não é possível acessar a instituição porque a instituição cuida da segurança dos alunos, né? Mas se os professores da rede municipal, da rede estadual, o pessoal da Secretaria de Esportes ou da Secretaria de Educação quiser ir lá, é só conversar com a gente possibilita o acesso e dá uma olhada, conhece, né? Eu penso que seria uma parceria muito positiva, né? Nós estamos lá abertos a dialogar, tentar ajudar, até para abrir espaço de estágio, enfim, o que for possível, né? A gente, lá no Claretiano, a gente
pense em ajudar, né? A ideia é tentar ajudar a sociedade a melhorar, né? Ajuda o aluno a melhorar enquanto pessoa, enquanto profissional, e o que puder ajudar também a sociedade, a gente está de portas abertas. Você citou um aluno de 60 anos, mais ou menos, né? Então quer dizer que esse novo projeto é aberto de mamona caducando, praticamente. A proposta é a participação de todos, né? A proposta é que desde o mais velho seja respeitado até o mais novo, dentro das suas possibilidades, seus limites, né? Nós temos, lógico, no modelo tradicional, que é o de alto rendimento, as categorias. Então, nós temos desde lá do mais novo, que joga com seus iguais da mesma idade, até os mais velhos. Nessa proposta, a gente mistura todos, homens, mulheres, né? E hoje, inclusive, é o dia contra a homofobia. Inclusive, uma das categorias é que a comunidade LGBT também participe. Quer dizer, olha, vocês querem participar dos jogos, então vai ter lá uma condição de vocês participarem, quer dizer, não tem problema, né? É oportunidade para todos, na realidade. Para todos, a ideia é justamente isso, que a gente oportunize a experiência esportiva para todos, né? Bom, então, esses jogos acontecem, né? Nos dias 17 e 31, não é 17 a 31, não. Nos dias 17 e no dia 31, são 2 quarta-feiras, sempre à noite lá na Praça Esportiva, no Ginásio de Esportes do São Claro. Isso mesmo, a gente começou com 2 dias, por conta do nosso calendário acadêmico também, né? E vamos pensar se nos próximos semestres a gente amplia isso, porque se Você falou que os alunos já estão querendo que seja semestral? Eles estão querendo que semestre que vem já se faça de novo, né, um pouquinho com outros cursos, outras modalidades. Agora, isso demanda tempo, né, demanda uma outra organização. Mas, enfim, se eles estão interessados, a gente tende a tentar desenvolver, sim. Creio que vai dar certo. Então tá certo. Ô, Enzo, a gente teria muito para conversar sobre isso, e tem muito ainda, né? Mas eu desejo boa sorte nesse teu projeto aí. Eu sei que você está encabeçando, mas logicamente você tem uma equipe que está trabalhando em cima disso. E eu vou torcer, viu, como eu disse aqui, para que isso aí se espalhe pelo Brasil inteiro, aí, através dos polos do Claretiano. E quem sabe aí, esse pessoal aí que nem pratica esporte em final de semana possa aprender novas modalidades, e aí onde a participação, a convivência, através de uma convivência saudável, ele possa praticar esportes aí nos finais de semana e apenas fazer amigos e não inimigos. Boa sorte, Ângelo. Obrigado pela presença. Obrigado, Claré. Eu que te agradeço mais uma vez pelo convite. E você está convidado. Se quiser dar uma passadinha lá hoje, a gente vai fazer uma pipoca, né? Porque a gente quer que as pessoas vejam isso mesmo, participem lá. Então, se quiser ir lá comer uma pipoca com a gente, ver os jogos. Que horas vai ser hoje? Vai ser a partir das 19h30. 19h30, né? Quer dizer que é hoje e é verdade, hoje é dia 17, né? Isso, Então é hoje à noite. Eu vou dar uma passada lá para conhecer. Ok. Em loco e ao vivo e a cores. Bom, vai ser muito bom. Tá? Muito bom. E primeiramente foi um prazer te conhecer. Bom papo, obrigado, bom profissional. Claré. E precisando da gente aí, pode contar com a gente, tá bom? Obrigado, um grande abraço. As portas estão abertas. Ok. Tá? Eu vou fazer um pequeno intervalo, daqui a pouquinho eu falo com o assistente social, Tiago Rodrigo, porque hoje é o Dia Mundial contra a Homofobia. Muito bem, estamos de volta com o Educador Entrevista. Agora estou recebendo aqui o Tiago Rodrigo, ele que é assistente social, e ele fala para a gente sobre o Dia Mundial contra a Homofobia. Primeiramente, obrigado, Tiago, pela presença. Eu que agradeço o convite e, inclusive, parabenizar a TV Educadora pela iniciativa e por dar visibilidade a essa discussão, que é muito importante. Bom, é uma pergunta, né? O caso está aí, a gente já vem acompanhando vários casos, não só no Brasil, fora do Brasil. Por que se criou justamente um Dia Mundial, sendo que é um problema rotineiro? Na verdade, o Dia Internacional de Combate à Homofobia, ele se consolida a partir de 1990, quando a expressão homossexualismo sai do Código Internacional de Doenças, porque infelizmente até recentemente, que para fenômenos históricos e sociais, 27 anos é muito recente. Né? Então, em 1990, que a expressão homossexualismo sai do Código Internacional de Doenças, né? Porque até então essa questão era tratada como anomalia, como problema de saúde, como um desvio de conduta, moral, enfim, e por fim decidiu-se que não significaria mais uma questão de doença, uma questão de saúde, mas uma questão de construção social, cultural, enfim.
Então, a partir dessa data de 17 de maio de 1990, que hoje, então, que o mundo todo comemora, mesmo em tempos de barbárie, né, de violência ainda instalada, é o Dia Internacional de Combate à Homofobia. É mais um dia de luta, dentre tantas outras que nós estamos comemorando aí no decorrer dessa semana. Bom, e como é que você encara essa questão? Não só, não sei como é que, se esse problema existe pontual em nossa cidade, mas a gente vê muitas matérias, né, em redes sociais, matérias em grandes jornais, mostrando casos homofóbicos. Como é que você encara pessoalmente isso? Infelizmente, assim, isso traz muito medo para nós, né, que vivemos dentro desse contexto, que pertencemos a este segmento social, né, LGBTI. Ao mesmo tempo, também, a gente encara com ousadia, com luta e resistência, porque a gente precisa combater, né, e reduzir cada vez mais, até eliminar essas formas de preconceito e de intolerância. Porque, assim, eu entendo que a homofobia ela existe, não só a homofobia, mas principalmente a transfobia, né, porque gays e travestis são as pessoas que mais morrem por conta da violência, muito do preconceito, ainda de um moralismo historicamente instalado, né, a dificuldade das pessoas romperem com questões morais conservadoras que historicamente tomaram conta das nossas relações sociais, ao mesmo tempo a falta de conhecimento, muita gente ainda considera pessoas como eu como pessoas doentes, como pessoas que possuem algum desvio, que possuem algum problema que a psicologia, a psiquiatria, que a medicina vai poder tratar, e não é bem assim, né? Não somos pessoas doentes, somos seres humanos como qualquer outra pessoa, e nós vivemos num mundo que ele é plural, né? Numa sociedade hoje que existe uma diversidade sexual de gênero bastante plural, bastante multiplicada, e o nosso desafio é fazer com que as pessoas entendam isso, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem o medo, a gente também tem a ousadia de dar a cara, se expressar e lutar contra essas formas de opressão, né? Inclusive, Batatais é uma cidade hoje que eu entendo, sim, por morar aqui desde quando nasci, é uma das cidades que eu nunca tive problemas de violência com relação a isso, né? A gente sabe que existem sim discursos homofóbicos, discursos preconceituosos, mas práticas de violência a gente quase não se nota no mundo, pelo menos não existem dados oficiais, né, que uma questão é não existir, outra coisa é não se dar visibilidade para isso. Mas até onde a gente busca informação, Batatais nunca registrou violências por questões de sexualidade propriamente ditas, né? Mas a gente sabe que tem sim. Às vezes fica até um pouco escondido, né? Sim, infelizmente. Hoje em dia a gente já tem um pouco mais de liberdade, né? Entre aspas, né? Abre aspas, liberdade, fecha aspas, para poder circular no dia a dia, para a gente poder se relacionar socialmente, né? Não tem como mais a gente viver num armário, que é uma expressão muito comum do segmento LGBT, né? Que são as pessoas não assumidas, as pessoas que vivem numa condição ali invisível dentro da sua própria identidade de gênero, dentro da sua própria orientação sexual, enfim. Não tem como mais nós vivermos invisíveis, escondidos por conta da intolerância. Pelo contrário, acho que com a visibilidade que a gente vai conseguir avançar nessa luta. Mas o que a gente vê no geral aí é o seguinte, que muitas vezes, né, ao invés da sociedade acolher, buscar uma solução viável para a questão, uma solução para que essa própria sociedade possa ter uma boa convivência, né? Ainda o preconceito é quem domina, né? Exatamente. Nós também estamos numa conjuntura bastante avançada em termos de conservadorismo. Estamos em 2017, porém, o conservadorismo ele vem avançando de uma forma muito selvagem, né? Fato é os campos de concentração na Chechênia, né? O Estado checheno orientando famílias a eliminar os seus parentes homossexuais, porque senão o próprio Estado vai resolver essa questão. Aí o presidente ainda alega que no país que ele governa não existe esse tipo de pessoa, não existem homossexuais, é só uma orientação. Mas pelo contrário, tem gays sendo mortos por parentes, pelos próprios pais, por tios. Recentemente, uma matéria do tio pegou o sobrinho e jogou de 9 andares por ele ser homossexual lá na Chechênia. E esses fenômenos rebatem na América Latina, rebatem na Europa, rebatem na América do Norte, rebatem na Oceania, na África, porque nós temos hoje muitos países que criminalizam a homossexualidade, a transexualidade, a travestilidade,
Em alguns países é crime, com penas de tortura até penas de morte. O Brasil, felizmente, a gente avança nessa questão de que não é criminalizado ser LGBT, porém, ainda não existe a criminalização da homofobia. Há todo um debate no Congresso, no Senado, mas nós estamos também representados por deputados e senadores extremamente conservadores, né? Quer dizer, não existem leis que protegem, né? Não. Existem algumas orientações, existem a própria questão do direito, a analogia do direito, né, jurisprudência, que acaba identificando questões ou outra, mas ainda é muito difícil dar visibilidade a isso, né? A própria, quando você registra o boletim de ocorrência mesmo, nem todo delegado, nem todo responsável pela segurança pública de um determinado local reconhece aquela violência como violência de gênero, como violência transfóbica, homofóbica, acha que é um outro motivo, né? E assim, a gente observa que gays e travestis hoje têm morrido cotidianamente. São quase, a cada 25 horas, uma travesti ou um gay, uma lésbica morre em detrimento da homofobia, da transfobia, né? Então, é questão realmente do Estado, né, o aparelho do Estado entender realmente que é um fenômeno que está posto, que ele está cada vez mais acentuado. 2015 para 2016 foi um aumento de 30% nas mortes de LGBTs aqui no Brasil, né? Por mais que nós não tenhamos leis que criminalizam a ser LGBT, ao contrário, nós temos aí condutas sociais que acabam agredindo, que acabam criminalizando essa prática, essa forma de ser, essa forma de se expressar, essa forma de se identificar. É o que você disse, né? As autoridades, na sua maioria, são conservadoras, né? A gente vive ainda no país conservador, Sim. né? Nosso Congresso é o mais conservador desde E ao invés de eles 1964. fazerem, né, promoverem leis que protegem, eles preferem viver na ignorância. E quanto mais vive na ignorância ou deixa o caso na ignorância, mais ele vai aumentar. Exatamente. Com certeza, porque não vai ter lei para proteger. Sim, há todo um discurso no âmbito do Estado, no Congresso, no Senado, principalmente pela bancada evangélica, é mais bancada evangélica, porque existem católicos no poder do Estado, porém não se dá tanta expressão quanto a bancada evangélica. E assim, são expressões religiosas que deveriam acolher todas as formas de expressão do ser humano no mundo. E pelo contrário, a gente vê hoje uma religião se apropriando do Estado numa função de excluir pessoas, né? Acusando pessoas como eu de destruir famílias. Eu não estou destruindo família nenhuma, né? Eu tenho os meus pais, tem gente que alega que é falta de figura paterna em casa. Eu tive meu pai em casa o tempo todo, minha mãe. Eu sou assim, eu me construí, me desenvolvi assim, não foi influência de ninguém. Só que nem todos entendem isso. Aí vem debates de estatuto da família, né, que proíbem a adoção por casais homoafetivos, que é algo também que me preocupa muito, porque o índice de crianças e adolescentes em acolhimento é muito alto. Aí você vai privar pessoas que têm interesse de adotar simplesmente por mero preconceito, por questões morais. Que contribuição que é essa que hoje o Estado, na sua atual representatividade conservadora, está fazendo para a sociedade? Né? O Estado, enquanto responsável pela proteção social, né? Não estão protegendo quem está acolhido, não protegem quem sofre as violências de gênero, racial, sexual, de gênero. O Estado não está protegendo ninguém, estão tentando ditar regras morais para livremente se colocar numa zona de conforto. E não é bem por aí, o mundo não é mais como nos anos 50, 40, 30, 20 para trás. Né? Nós estamos hoje numa outra configuração, ou pelo menos nós deveríamos estar numa outra conjuntura, muito mais tolerante, muito mais livre, muito mais pacífica, muito mais harmônica. E pelo contrário, as próprias ações dessas pessoas que são representadas, porque quem vota nessas pessoas também pensam como elas, infelizmente. Então nós somos um Brasil conservador, né? O mito da cordialidade, do respeito à pluralidade é balela, né? Tem cada vez mais deixando essa máscara cair, por conta dos preconceitos aí cotidianamente instalados, cotidianamente representados, expressados aí por esse segmento da população, principalmente os ultraconservadores. Como eu disse já antes do intervalo, Tiago, existe, não sei se você sabe, se tem alguma comemoração, se é que há motivo para comemorar no dia de hoje, a ser feita, algum grito de alerta? Até tem, né? Tem sim. Alguns municípios realizam audiências públicas, manifestações, algumas mobilizações na rua, eventos científicos. Existem sim, em alguns espaços, formas também de comemorar pelo avanço da visibilidade LGBT, sim, e ao mesmo tempo também um dia de luta, de fortalecer as lutas contra essas formas de opressão, né, contra essas manifestações de opressão de gênero e sexualidade, de identidade de gênero, porque as três categorias têm diferenças. Por exemplo, o município que eu dou aula, que é Uberaba,
está realizando algumas atividades em âmbito tanto promovidos pelo poder público como por movimentos sociais específicos da categoria, desse segmento populacional, perdão. Aqui em Batatais eu não tenho conhecimento, acredito que não tenha nada programado nesse sentido. Mas alguns municípios têm sim, tem tanto as audiências públicas, manifestações, eventos, debates, rodas de conversa, existem pelo mundo todo, não é só no Brasil não, assim, hoje é um dia em que muitos países aí organizam algumas formas de debates e de comemoração, ao mesmo tempo de publicização e de provocação aí para a sociedade realmente a repensar a sua forma de compreender essa categoria, esse segmento populacional. Bem, nós falamos aqui muito em conservadorismo, que o país é um país conservador. Para mudar esse quadro, de onde deveria começar essa mudança? Da educação. Isso, Tiago falando, enquanto assistente social, enquanto professor, começaria da questão educacional. Porque, por exemplo, eu venho de uma família extremamente católica, que tem as suas dificuldades de compreender muitas questões, até pela sua raiz cultural. Mas quando a gente adentra a educação básica, seria o primeiro espaço que já deveriam partir para desconstruções, e não só com os estudantes, com crianças e adolescentes, mas com as próprias famílias. Porque família e escola têm responsabilidades compartilhadas. Mas o que a gente vê por a questão conservadora, e muitos parlamentares conservadores boicotaram principalmente a discussão de gênero e sexualidade dos planos de educação que foram construídos para os próximos 10 anos. Houve toda uma luta, alguns municípios adotaram nas suas legislações particulares, municipais, só que em outras esferas tem sido cada vez mais difícil. Isso avançar por conta do conservadorismo. A educação, a escola não é só ensinar a gente a fazer conta, ler, escrever, entender fenômenos da natureza e conhecer o nosso corpo humano, história e geografia. Não é só isso. A escola tem um papel de construir cidadãos, de formação de cidadania para um país democrático, formar pessoas realmente com consciência crítica, para não ouvir, engolir tudo que é reproduzido pela própria mídia, pelos discursos da sociedade, por políticos. Só que, infelizmente, hoje a nossa educação ela é muito voltada para a manutenção de uma ordem posta. Não é uma educação que liberta. Paulo Freire, acho que é uma pessoa acho que você estava vendo a entrevista do Engels, isso. É o tipo desse projeto que ele criou, Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas é só para exemplificar, Sim. Hoje a gente vê aquele esporte de competição, mas você não vê um esporte de convivência, como esse novo projeto, quer dizer, uma abertura, A importância é que os projetos educacionais, que os projetos sociais têm uma finalidade muito maior do que só aquela atividade em si. O esporte é um meio para uma finalidade maior, que é a convivência comunitária, o respeito, a tolerância dentro do esporte, por exemplo. A mesma coisa quando a gente vai falar da sexualidade humana, das identidades de gênero, ações que realmente levem as pessoas a pensar e a compreender que as diferenças fazem parte da formação do ser humano no mundo todo. Não tem como nós sermos homogêneos, ou seja, todos iguais aos outros. Não há essa possibilidade. O mundo é plural, as culturas entre países, o próprio Brasil é plural. Nós temos uma cultura bastante multiplicada porque nós temos ali várias formações históricas dentro do nosso país, indígenas, a questão do negro, mulheres, gays, por aí. Então nós somos um país bastante plural, então nós temos que entender que essa pluralidade ela é boa, ela é saudável, ela é harmônica e não motivo de taxação de estereótipos ou de práticas de violência. É o caso que aconteceu, acho que o ano passado, quando se cogitou novamente o fato de se incluir no currículo escolar a matéria religião. Muita gente foi contra. Mas o país é um país laico, vai só ensinar a religião católica? Não. Lá fala o ensino da religião, não falou qual religião que é. Cada um... Então é uma questão bem complicada, porque se nós podemos discutir as expressões religiosas que existem no país, num currículo escolar, por que nós não podemos também discutir as expressões de gênero e sexualidade também no currículo escolar? Não é só de religião que se forma uma sociedade. Mas eu estou dizendo, mas muita gente foi contra. Sim, houve as críticas, porque também, infelizmente, não vingou, muitos professores também utilizavam isso para doutrinar uma única religião. O que hoje a gente vê mais de críticas aí é o Senado e o Congresso, o pessoal fazendo cultos evangélicos e cultos católicos ali no horário de expediente. A gente não paga imposto para isso. O pessoal tem que pensar a sua função social dentro de um espaço público que é de nos representar, que infelizmente não nos representam.
né? Hoje, como está posto o cenário político brasileiro, nós não vivemos uma democracia representativa de fato. Eles representam outros interesses, outras pessoas, não nós enquanto população, enquanto trabalhadores, enquanto classe aí, trabalhadora de forma geral. É uma questão bem complicada também. Então, acho que a gente precisa entender, né, a diversidade de assuntos que a educação pode trabalhar. Pode trabalhar as questões da religião, para que os alunos conheçam também as várias formas de doutrinas religiosas que existem no país, até para também reduzir a intolerância religiosa, que é uma outra forma de opressão também muito comum, Exatamente. principalmente as opressões de religiões de matriz africana, que são as que mais são atacadas hoje no país, é muito importante. A questão da sexualidade de gênero também vai no mesmo caminho, ao mesmo percurso, de desconstruir valores morais preconceituosos, intolerantes, para que realmente nós possamos viver numa sociedade mais tolerante. Então, para mim, parte muito da educação, né? O pontapé inicial nessa desconstrução. A educação em conjunto aí também com as pessoas se permitirem a conhecer as novidades, a conhecer o novo, abrir a cabeça para as informações, para não ficar só enraizado naquelas questões ali que eram mais importantes, mais colocadas em décadas, séculos atrás. Bom, você tem formação acadêmica, professor, assistente social, enfim, tem várias outras, né, formações. Dentro do seu ponto de vista, você acredita que isso pode mudar a curto, médio ou longo prazo? A depender dessa mudança radical na educação. A médio ou longo prazo, sendo um pouco otimista a longo prazo. Né, por conta hoje que o cenário atual não permite esses avanços, mais que as lutas sociais tenham avançado muito, né, por vários motivos, mas em termos de realmente nós construímos um Brasil com uma educação muito mais progressista, muito mais livre de preconceitos, de valores morais enraizados, eu acredito que ainda vai mais um tempo. Mas para isso a gente precisa realmente mudar a característica do Estado brasileiro, mudar os seus representantes. Né? Acho que tem que começar por aí, conversando isso com os meus alunos em política social lá na universidade onde eu dou aula. Né? Para a gente realmente avançar nos direitos sociais, nos direitos de cidadania, nos direitos humanos, nos direitos fundamentais e sociais de qualquer pessoa, nós temos que primeiramente mudar a nossa forma de escolher representantes. Se realmente nós quisermos aí uma sociedade, um Estado que nos proteja, que não retire os poucos direitos que nós conquistamos com muito sangue, com muita luta, realmente mudar a nossa forma de votar. Exatamente. Além das reformas políticas que devem ocorrer no país também, para que esses partidos deixem de ter coligações e pessoas que mal foram votadas também ocupar um espaço de poder dentro do Estado. Acho que muita coisa precisa mudar antes de chegar na educação. É revisar realmente as estruturas do Estado para depois pensarmos nas reformas educacionais voltadas para a cidadania de todas as pessoas, independente de qualquer distinção, já que a Constituição Federal ela traz a igualdade perante a lei, independente de qualquer distinção, mas a materialidade dela se dá de forma totalmente antagônica e controversa. Lembrando, né, o ano que vem, inclusive, nós temos aí eleições e muitas vezes a gente critica, clama por mudanças, reclama disso, reclama daquele, mas nós que somos culpados, né, porque a gente está acostumado às vezes a votar na mesmice, no nosso amigo, naquele outro, de repente, né, acontece o que está acontecendo, esse quadro rubro-negro que nós estamos vivendo aí, e a gente ainda reclama, mas a gente tem que pensar, vamos mudar, vamos conversar com as pessoas, qual a sua ideia, né? Vamos parar daquela mesmice e tentar construir um novo alicerce para o país, né? A gente precisa acreditar mais no poder popular, no poder enquanto nós, população, enquanto cidadãos, nós temos. Acho que isso ficou muito descrente diante dos cenários que vem acontecendo no nosso país aí de muitos anos. Não é só de agora, não é só de 2003 para cá, ou de 2011 para cá. Nós vivemos problemas estruturais, políticos, econômicos, sociais há muito tempo, né? Houve melhorias por um lado, só que nós não precisamos mudar muitas questões. E a gente precisa acreditar no nosso poder enquanto população, enquanto classe trabalhadora principalmente. A gente precisa ter essa consciência de classe, essa consciência de que nós temos poder de mudança, né? Até para a gente chegar onde nós estamos hoje, foi por conta disso, do poder popular mesmo, de muitas lutas, porque o Estado, por conta dele, não vai fazer muito por nós se nós não reivindicarmos.
né? O momento do voto, as promessas, vai até o dia da eleição. Acabou a eleição, acabou promessas, tchau. Então a gente precisa realmente escolher pessoas diferentes quando realmente nós tivermos opção, e quando não tivermos realmente, são novas pessoas aí a assumir essas lideranças para que nós possamos começar a mudar a cara do nosso Estado, principalmente do Estado brasileiro, vou dizendo um pouco mais em termos locais, porque cada país já tem a sua forma aí de manifestações. Enfim, a França é um país bastante politizado, jovens se manifestam muito em detrimento de qualquer medida governamental que vai ali desproteger ou retirar algum direito. Tem manifestações. Aqui, de alguns anos para cá, nós estamos começando a avançar nessa questão, né, porque o Brasil ele, culturalmente não tem um poder de manifestação muito grande, ao não ser na ditadura militar, que isso se expandiu muito, né, e isso também, a questão da visibilidade LGBT hoje também se deu muito a partir desse período, né, a luta LGBT, principalmente a luta dos gays, no período da ditadura foi muito grande, porque existia repressão, o Estado matava, torturava, exilava, enfim, pessoas por serem o que eram, né, então hoje, nós temos hoje também uma certa visibilidade hoje, também diante dessas lutas que aconteceram lá atrás. E nós precisamos realmente retomar esse poder popular, essa capacidade de mobilização, para que realmente o Estado olhe por nós e fale, não, realmente a gente precisa mudar. E saber todos os setores escolher. Da sociedade, né? Exatamente. Essa luta tem que ser geral. Tem que ser cotidiana, né? Sim, em todos os dias. Nos dias de trabalho, no momento que a gente tem coragem de assumir uma identidade, sair na rua usando o que a gente usa, se vestindo o que a gente veste, ou defendendo uma ideia a qual a gente acredita, né? Luta não é só organizar 100 mil pessoas e ir para uma manifestação. As lutas têm várias formas de luta. Ocupação de conselhos, de espaços populares, de espaços públicos. Existem várias formas de luta. Eu não preciso só organizar uma manifestação. No meu dia a dia de trabalho, no âmbito da família, entre amigos, existem vários espaços que a gente pode lutar, de forma individual ou coletiva. O importante é que essas formas, que essas agendas de luta avancem, independente para qualquer situação, para a questão LGBTI, para a questão do negro, da questão da mulher, da diversidade religiosa, contra a xenofobia, enfim, acho que são várias pautas aí que se articulam, que têm aí objetivos em comum. E eu me lembro que o Thiago, né, foi presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, né? A gente fez muitas assembleias, conferências, né? Esse ano tem de novo. Esse ano tem de novo, quando você presidiu o Conselho. E dentro do Conselho, você falou das pessoas participarem de Conselho. Dentro vamos falar especificamente do Conselho do qual você participava, vocês participavam de outros. Participo ainda. Ainda de outros, ainda, né? Talvez. Vocês levavam essas questões? Sim, a questão da participação popular é uma questão que a gente sempre frisou, né? É uma luta nossa, enquanto trabalhadores da política de assistência social, trazer toda a população, não só os usuários da política, mas os cidadãos batataenses a participar desses espaços. É claro que a gente ainda tem um obstáculo muito grande, que é a questão de horários de reuniões. Geralmente ainda se faz horários que nós estamos à disposição por representarmos o espaço de trabalho, de certa forma, né? A gente ainda não conseguiu democratizar muito esse espaço por questões ali de interesses particulares, que conflitam com os interesses coletivos. Ainda é um desafio nosso, enquanto conselhos, conseguir democratizar mais esse espaço para realmente consolidar a minha defesa de pessoas mais politizadas, mais participantes aí das questões da sociedade, das políticas sociais que são executadas não só no município, mas no estado e âmbito nacional como um todo, né? Falando até da matéria em específico, né? Existem alguns municípios já, os conselhos municipais, conselho estadual LGBT, algumas conferências já foram realizadas, né? Então o próprio segmento LGBT também hoje vem se articulando, vem se organizando politicamente para ocupar espaços públicos. Quer dizer que existe um conselho específico? Em Batatais, não. Ainda não. Ainda não, mas municípios da região Ribeirão Preto já tem, o próprio estado de São Paulo já conta com o Conselho Estadual, o Conselho Nacional LGBT, ainda são conselhos muito fragilizados, né? Nós ainda temos muitas dificuldades de consolidar politicamente esses conselhos, só que já existem avanços muito consideráveis nesse sentido, né? Então hoje o dia 17 é um dia para se provocar a reflexão, mas é um dia também de comemorar, porque diante a barbárie a gente também consegue avançar politicamente em alguns aspectos, né? A gente precisa agora, enquanto organização política, realmente conseguir
mostrar para a sociedade de forma toda que a homofobia ela existe, não é vitimismo, não é reclamação sem sentido, não é nenhuma forma de mimimi, que é uma expressão que hoje se tornou muito popular aí nas redes sociais, no discurso de muitas pessoas. Não podemos banalizar, naturalizar essas questões. Elas existem por vários motivos que nós precisamos romper aí com o passar do tempo. Então, os conselhos também têm essa importância, os próprios trabalhos sociais que a política de assistência faz. Eu já tive mesmo a oportunidade de, umas 2, 3 vezes, compor o espaço dos CRAS, né, o Centro de Referência de Assistência Social do município, para discutir sobre diversidade sexual com adolescentes. Né. Foi uma proposta muito bacana dos assistentes sociais que trabalhavam nos CRAS na época que eu estive presente para fazer essa fala. Então, a gente observa movimentos dos próprios trabalhadores das políticas sociais nesse sentido. A saúde tem todo um movimento, uma luta em relação à proteção de saúde das travestis, principalmente as travestis que são garotas de programa, né? Existem aí várias ações no sentido de proteger essas pessoas, tanto em termos de segurança, em termos de levar conhecimento, provocar desconstrução de mentalidades conservadoras, como também de proteção à saúde, à cidadania, né? Então nós temos hoje aí políticas sociais que vêm caminhando nesse sentido de dar mais visibilidade à diversidade. Falta educação, conseguir avançar mais, não que não exista, né? Mesmo com as resistências aí conservadoras do nosso estado, mas existem ações pontuais que, para mim, são formas de resistência que trazem muito impacto, né, para essas questões. Né? Acho que chega da gente discutir sexualidade só como é o corpo humano. Nossa construção ela vai muito além só da nossa questão biológica, da nossa condição biológica. Ela vai muito além disso. A gente precisa, então, realmente levar essa informação à tona para que as pessoas comecem, aos poucos, a tentar entender e a mudar suas concepções. Porque a gente não vai mudar a mentalidade das pessoas da noite para o dia, mas movimentos precisam ser feitos para que essas desconstruções aconteçam periodicamente, historicamente, para a reconstrução de ideias mesmo. Bom, você disse que já fez algumas reuniões, ocupou espaços do CRAS para discutir essas questões. E você, como já foi presidente, não sei quem que é o presidente hoje, se há presidente. Atualmente a Raíssa Arantes. A Raíssa, exatamente. Isso. Então, você já deu um primeiro passo para montar esse conselho, até para começar a montar esse conselho, a projetar esse conselho. Falta o quê? Essa educação, essa... Aqui no município, realmente, ainda nós não temos uma organização social e política muito forte LGBT. Né? Até pelo porte do município, pelo tamanho do município, existem sim um número... É que não existe isso contabilizado em censo, a gente não tem esses dados oficiais, mas existe um número muito grande, como tem no mundo todo. Né? Não estamos alheios a isso. Ainda falta realmente uma organização mais política do segmento em específico para organizar esses espaços de controle social e de participação popular aqui em Batatais, propriamente dito. Mas nas outras políticas sociais, nós já utilizamos esses espaços, já estão consolidados estrategicamente para levar essa informação para as pessoas, né? Para jovens, adultos, pessoas idosas, enfim, né? A gente precisa realmente dessas estratégias, que nós temos espaços específicos, e mesmo se tivéssemos, seriam aí uma articulação maior, com parcerias, com articulação em rede. Não só agora tem o Conselho LGBT, então não precisamos fazer mais nada. Não, a política de assistência tem uma responsabilidade muito grande no combate às opressões. A política de saúde também tem uma responsabilidade importante no combate às opressões, como a educação também tem. Né? Então, é nesse sentido que eu entendo que falta ainda uma organização mais política no nosso município para avançarmos numa luta local em termos destas questões, desses fenômenos, enfim. As pessoas têm que se unir, né? E não fazer somente como você está fazendo aqui, dando a tua cara, né? Botando a tua cara e falando sobre a questão. Sim. As pessoas têm que vir mais, não só sobre esse assunto, outras comunidades, né, que hoje ainda sofrem preconceitos. E que se não, uma andorinha só não faz verão. Exatamente. Se não houver uma união de forças, né? Exatamente. Eu não sou muito fã de vir na TV para falar da entrevista. Já vim outras vezes para falar de outras questões. A gente sempre fica um pouco tenso diante das câmeras, mas ao mesmo tempo, enquanto assistente social, é um compromisso ético-político meu. É um compromisso de estar aqui, de ocupar esses espaços, já que a TV educadora de um município, né, de 60 mil habitantes, um município que ainda tem raízes conservadoras muito grandes, abriu esse espaço, uma discussão ainda infelizmente tão polêmica, que ainda é tabu, então vamos ocupar os espaços, né? A pessoa que viria no meu lugar não pôde estar aqui, fui indicado para estar aqui, então eu falei, não, eu vou porque é importante a gente levar essa informação, sem ataques, sem intolerância também da nossa parte, mas realmente trazer informações para provocar as pessoas a repensarem as suas formas de ler, as suas leituras de mundo e as suas formas de compreender os seres humanos.
né? Como eu disse, não existe a mínima possibilidade dos seres humanos serem homogêneos, pelo contrário, nós somos muito plurais, né? Muito plurais mesmo em termos de cultura, em termos de localização territorial, em termos de culturas, outras formas de cultura, em termos de identidade de gênero, orientação sexual, enfim, nós somos pessoas plurais, então não tem a mínima possibilidade de nós vivermos ali dentro de uma mesma caixinha, todo mundo com a mesma mentalidade, isso não existe. O que a gente quer combater realmente é as concepções conservadoras, preconceituosas que nos atacam de forma agressiva, em termos de violência física, violência moral, violência psicológica, né? Uma coisa é eu não aceitar, porque ainda muito na minha cabeça eu não acho isso normal, mas o importante é você respeitar, não precise aceitar ainda, pelo menos a luta hoje, a direção ainda vai nesse sentido, a gente não precisa aceitar, mas a questão do respeito, sem ofensas, sem xingamentos, sem acusações, sem tentar converter a pessoa em práticas religiosas, que eu acho isso formas de violência muito grandes, que a gente ainda não consegue criminalizar esses tipos de práticas. A própria agressão física, os homicídios, que ainda são muito pouco divulgados, nós temos dados aí de mais de 1.900 denúncias no Disque 100 e na ouvidoria do SUS em termos de violência contra LGBTs, mas ainda são dados muito pequenos diante do que realmente acontece, porque nem sempre os registros de boletim de ocorrência deixam claro que é por violência homofóbica ou transfóbica, né? Existem formas ainda conservadoras de maquiar essas situações para dar um outro motivo. Ele não apanhou porque ele apanhou porque aconteceu outra coisa. Ela não morreu porque é travesti, ela morreu porque ela fez outra coisa. Ainda culpabiliza a gente e, ao mesmo tempo, mascara e invisibiliza essa perversidade que acontece no nosso país e no mundo todo. Isso aí é o que a gente, esses dados que você está demonstrando são dados que são divulgados, né, que a gente muitas vezes vê pela grande mídia. Sim. Mas aí é aquele que você falou, a pessoa não precisa aceitar, respeitar a individualidade de cada um. Exatamente. Respeitar. Por quê? Será que aquele cidadão que está ofendendo, né, uma pessoa da categoria LGBT, ou está fazendo seja uma ofensa moral, seja uma ofensa física, será que ele não tem defeito também? Será que ninguém conhece um defeito dele, que amanhã ele possa ser vítima, se tornar vítima também? Exato, o moralismo é muito grande, essa hipocrisia social historicamente dada, né? Quantas informações nós temos aí de pessoas, assim, no decorrer da história, de pessoas que tinham todo um discurso moral, mas ali entre quatro paredes, debaixo dos panos também tinham as suas questões, né? Não só de sexualidade, mas faziam cometiam outras atrocidades, que ninguém tem o direito de julgar ninguém. E muita gente usa dos recursos bíblicos, usam da religião, do nome de Deus, quem acredita principalmente piamente, usam de nomes assim religiosos, de expressões religiosas para condenar pessoas como eu. Não é bem por aí. Né? Acho que a religião, quem a segue, a questão da fé, é para trazer um alento em tempos difíceis, para nos fazer acreditar em dias melhores, não para atacar o outro, não para condenar o outro, não para vitimizar ou agredir o outro. Jesus perdoa, né? Exatamente, né? Quantas pessoas também não morrem por terem uma fé diferente de uma fé dominante num determinado país aqui? Quantas pessoas apanham por acreditarem em doutrinas de outras culturas que não pertencem à cultura cristã e realmente pessoas realmente LGBTs que também são agredidas de todas as formas cotidianamente por defenderem aí as suas identidades, as suas expressões, os seus direitos. Né? Então, assim, a gente não pode utilizar nem da fé, principalmente da Bíblia, para poder atacar, para agredir os outros. Né? Acho que a fé ela tem outro papel. Né? A religião é um direito privado nosso, ela tem um papel de nos trazer conforto, tranquilidade, alento e não como base de intolerância. É contraditório, né? Deus que fala amai a todos como a ti mesmo, né? Jesus Cristo falava assim, a gente usa desse discurso para distinguir pessoas e excluir pessoas, né? Eu até vi uma vez no Facebook, assim, algumas pessoas fazendo essa crítica, assim, amai uns aos outros, não amai só ao heterossexual, né? Realmente é um amor entre os seres humanos, independente das suas particularidades, das suas singularidades. Acho que falta muito esse bom senso da população, né? De separar as coisas e realmente partir para um percurso mais tolerante de respeito e futuramente de aceitação também, quem sabe. Né, mas acho que o caminho é esse, a gente parar de usar de alguns recursos para justificar os nossos ataques. É isso que a gente precisa parar para pensar e começar a desfazer essas práticas violentas na nossa sociedade. Falou, Thiago. Eu agradeço a tua presença aqui, mas
Jesus também foi descriminalizado. Fazer o quê? Ele, que era ele, né? E disse, amai-vos, não amassai-vos uns aos outros, né? Obrigado pela tua presença, a gente espera que com a tua vinda aqui, tua fala, tenha mudado a consciência de algumas pessoas que às vezes, porventura, pensam ao contrário. Eu acredito que não tenha ninguém que esteja te visto aqui que tenha pensado ao contrário, porque senão tinha chegado alguma crítica aqui. Não veio nada, você viu, né? Então, alguém entendeu o teu recado, muito obrigado. Um bom dia de comemoração para você. Agradeço o convite, mais uma vez parabenizo a TV Educadora por esse espaço, por abrir espaço para essa discussão, e que bom que não chegaram críticas. Eu acredito que algumas pessoas se morderam sim, sentiram incomodadas, porque infelizmente a minha fala, só esses minutos, não vai mudar ainda de fato a consciência das pessoas, porém espero que eu tenha deixado uma provocação, um caminho para reflexão. Aí, falei que não tinha chegado, parabenizando. A Luzinete, parabéns por essa entrevista, é muito importante a conscientização. Tenho 5 sobrinhos homossexuais e são pessoas maravilhosas. Agradeço a fala da Luzinete, o apoio dela em relação aos sobrinhos. É isso mesmo, a família tem que se apegar, também se proteger, né, e não excluir os seus familiares por serem o que são. Pelo contrário, a família tem um papel de proteção também, de acolhida e de segurança, e não excluir essas pessoas, deserdar por conta de uma questão aí que elas se desenvolveram assim. Eu parabenizo a postura dela e agradeço o convite e a devolutiva de uma cidadã de Batatais. Muito obrigado. Falou, Thiago, obrigadão, viu? Tudo de bom para você. Eu que agradeço, igualmente. A gente faz um pequeno intervalo e eu volto já já com o recadinho final do programa de hoje. Bem, recadinho final do nosso programa de hoje, ó, é uma festa junina comunitária que vai acontecer no dia 1º de julho, já é bastante tradicional, ali no bairro Joaquim Marinheiro, na rua Madalena Zinato Garbellini. Mas o Reginaldo, que é um amigo nosso aí, que ele batalha para fazer essa festa para os moradores, ele precisa de algumas doações, porque ele infelizmente não tem condições de bancar sozinho. Então ele precisa de um carrinho de pipoca, quem puder, né, estar lá no dia, a pipoca, algodão doce, óleo, fubá, farinha, ovos, pó royal, bolo de fubá pronto, leite achocolatado, açúcar, amendoim, gengibre, copos descartáveis, né, guardanapos, enfim, tudo que é servido numa festa junina. Ele pede a colaboração, eu já tive a oportunidade de passar por lá em festas anteriores, é muito bem organizada, ele é um cidadão bastante honesto mesmo, está inclusive em recuperação de um probleminha de saúde, mas não perdeu aí a humanidade de fazer a festa para as crianças e para os moradores ali da rua Madalena Zinato Garbellini, número 58, no Joaquim Marinheiro. Então, quem quiser fazer doação, só ligar para o Reginaldo, o celular dele é 99-312-2973, 99-312-2973 ou 99-328-8406. Ele está lá e aceita qualquer tipo de doação para essa festa. E assim a gente encerra o programa de hoje, lembrando que logo mais às 18h30 tem Cidade na TV com Fernando Nunes, e amanhã, depois do Fique Sabendo, volta o Educadora Entrevista com mais informações para você. Até lá.